Bom, vamos começar aqui então mais uma live do programa Compreender. Deixa eu só me posicionar aqui. Boa noite, boa noite. Crescer Consultoria, Débora Lage já chegou, minha convidada de hoje. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui, sem mais delongas. Jussara, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos falar agora de um tema, hoje de um tema bem necessário, né? Dizer, bem necessário. E aí eu vou trazer uma convidada especial hoje. Boa noite, Débora. Boa noite, tudo bem, Fernando? Tá? Tudo bem, e você? Estou ótima, graças a Deus. Eu só não estou muito bem que vocês mandaram o calor daí do Rio aqui para São Paulo. Pode ficar com eles aí, não precisa mandar não, cara. Deixa ainda. Não manda 39 graus para cá não, pelo amor de Deus. Previsão de 40 graus para amanhã e 41 na quinta, tá bom para você? Nossa, é louco. Eu ia passar camado só no soro. Minha pressão caía nessa hora. Eu ia ficar só o dia inteiro no soro. Mas nós somos cariocas, já estamos assim com sangue fervendo já do calor, que a gente já está acostumado. Vocês estão mesmo. Eu é que sofro muito com isso. Bom, deixa eu só colocar o tema aqui, para a gente começar. Mas de antemão, obrigado, tá? Pela oportunidade que você está nos trazendo aqui para compartilhar um pouquinho do seu riquíssimo conhecimento. E eu tenho certeza que essa colaboração vai ser muito importante para as pessoas que vão nos assistir aqui e as que assistirão depois, né? Porque o pessoal acaba assistindo depois é que vem comentar, pô, eu não consegui assistir, mas eu vi depois. Não, legal, que bom que você viu depois, mas é importante acompanhar, né? Então, sim. Débora, eu queria primeiro te agradecer, tá? Agradecer a oportunidade. Mais uma vez, você sempre prestativa aí com a gente. Deixa eu só fixar o comentário. Beleza, bom. Comentário fixado. Vamos começar aqui, porque eu tenho muitas perguntas aqui. Opa! Inclusive, o pessoal mandou aqui algumas perguntas e eu quero tratar de não perder tempo, porque parece que nunca sobra tempo quando a gente vai falar sobre negócios, né? E sim, ainda tentar interagir com o pessoal. Bom, vamos lá. Como eu sempre falo, o nosso propósito é cooperar bem para compreender mais e empreender melhor. Por isso a gente traz aqui profissionais de diversos segmentos para que eles possam fazer um cooperativismo, uma troca de ideias, de experiências, de soluções e visões que possam somar para quem está empreendendo hoje, para quem está começando, ou para quem já está no negócio e precisa aí de um norte, né? Para poder entender como é que está. Precisa inovar também, né? São várias necessidades, na verdade, né? Então, eu quero falar aqui um pouco da nossa convidada, deixa eu apresentá-la aqui. Bom, o tema hoje, gente, é boas práticas de atendimento ao cliente. E a nossa entrevistada, Débora Lage Teixeiras, eu vou falar aqui, se faltar alguma coisa você me corrige. Ela é cofundadora e sócia do Grupo Partners, empresa de consultoria e treinamento. Carioca, já viu aí, né? Mãe de João Miguel, economista pela Universidade Federal Fluminense, UFFRJ, especialista em finanças, gestão corporativa pela Universidade Cândido Mendes, com experiência de 13 anos em instituições bancárias e corretora de valores, formação em coach financeiro e inteligência financeira pelo Instituto Coach Financeiro. Eu também sou formado por lá, só que aqui de São Paulo. Que legal, né? É isso. Master Partners em Programação Neurolinguística, legal. Pela Aero Coaching e Desenvolvimento Humano, Metafórum Internacional e formada em Coaching Practitioners. É aí que fala isso? Practitioner, né? Practitioner. Practitioner Course, isso. Pela Abra Coaching e cursando psicanálise. Olha que legal, meu. Fazendo psicanálise, nossa, fica empoderada essa mulher, mais do que ela já é aqui, né? Cursando psicanálise pela Escola Fluminense de Psicanálise. E hoje
e coautora do livro Inteligência Emocional e Financeira, né? Vivendo Sem Crise, pela editora Conquista, né? Eu esqueci Isso. alguma coisa aqui? Não, já tá bom o tamanho já. Nossa senhora, né? Já tá com inveja de bons olhos, vamos dizer, né? Sim, sim. Bom, Débora, eu sempre trago aqui alguns dados estatísticos para a gente trabalhar o tema em cima dos dados estatísticos também, além das perguntas. E aí, se você me permite, eu vou falar um pouco do que eu levantei, tá bom? Segundo a pesquisa da Desafios do Empreendedor Brasileiro, realizada pela Endeavor, né? Com apoio da Endeavor, com apoio da Neoway, coleta de Datafolha, com base no estudo com quase 1.000 empreendedores brasileiros, dos mais variados perfis, o estudo mostra em quais áreas da empresa empreendedores sentem mais dor. Eu não sei se já ouviu esse estudo, mas eu vou falar aqui. Então, dos 5, o primeiro e maior é gestão de pessoas. Pessoas são consideradas o maior ativo que uma empresa pode ter. Empreendedores Sim. de alto impacto, do grupo Crescer, ou do grupo que cresce mais, e por mais tempo em todo o estudo, atribuiu uma nota de 7,4 para esse desafio, numa escala de 1 a 10. Olha só, o maior desafio das pessoas, 7,4, é bem grande, né? Com relação à gestão de pessoas. Aí depois você tem a burocracia jurídica, a inovação, o marketing e processos. Então, eu queria trazer logo aqui, a gente tem um tema aí falando sobre atendimento ao cliente, mas eu não posso deixar de falar o que todo mundo fala, mas também pouco se pratica, todo mundo fala, mas pouco se pratica, e essa questão do cliente interno, né? O funcionário é o cliente interno. A gente tem que bater muito nessa tecla, e eu até vou trazer uns outros dados estatísticos aqui, da importância que tem isso. E aí, eu achei absurdo, né? Assim, 7,4, né? De 0 a 10, 7,4, gestão de pessoas. Débora, a dificuldade que o empreendedor tem em lidar com pessoas. Como é que a gente vê isso? Como é que você, com a sua bagagem toda, vê esse gráfico, esse dado tão absurdo, vamos dizer? Assim, todas essas áreas independentes, né, ou codependentes, elas vão afetar o financeiro, né? Isso aí é fato, né? Por isso é a dor do empreendedor, é a dor do cliente. E assim, gestão de pessoas, a gente vai falar de inteligência emocional. Aí vai falar tanto do gestor quanto do funcionário, que é o que a gente está chamando de cliente interno, e é muito engraçado, porque eu ia muito falar sobre isso, parece até que a gente nos bastidores combinou, e não combinamos, né? E é que não deu nem para falar nada. Não combinamos. Assim, a gente precisa entender que negócios se fazem de pessoas para pessoas, né? A gente viu aí, vamos usar a pandemia, não adiantava ter produtos se não tinha pessoa para comprar. Não adiantava ter as melhores práticas de marketing se não tinha pessoas para comprar. Não adiantava ter o melhor contrato de prestação de serviço, jurídico, tudo amarradinho, todo mundo saindo ganhando, se não tinha pessoas para comprar, né? Então a gente está falando o tempo todo de pessoas. Processos são feitos por pessoas. Então, todas essas dores, a gente precisa focar em pessoas. É por isso, eu entendo, né, no meu entender, que 7,4% dessa pesquisa tem dificuldade em gestão de pessoas. E por quê? Eu vejo as pessoas estão muito imaturas. Tanto em relação, às vezes, o cara tem uma mega bagagem técnica, tá? O cara bate todas as metas e faz os processos. O cara pode, mas ele não tem a tal da inteligência emocional, né? Que são as habilidades comportamentais, enfim. Então, eu vejo que essa dificuldade de gestão de pessoas, seja ele cliente interno ou cliente externo, ou seja, o cliente que traz a outra parte do negócio, porque se eu não tenho um cliente interno, que são meus funcionários,
bem estruturados, bem organizados e preparados para lidar com pessoas que são clientes externos, que vêm de várias partes e áreas do mundo, porque hoje é do mundo, né? Qualquer pessoa consegue te acessar se você usar um site, uma rede social, enfim, tudo isso. Se eu não tenho essas habilidades desses dois áreas de cliente, dentro da área cliente, esses dois clientes, eu não vou ter negócio, eu não vou ter, o meu negócio não vai funcionar, né? Então, uma coisa que é muito interessante que eu vejo, assim, por que eu falei desse tema? Porque eu sou chata. Eu sou uma cliente chata. Eu sou chata em que sentido? Porque eu quero que a pessoa lide comigo como uma pessoa. Eu quero que a pessoa me veja como alguém que pensa diferente dela, que tem propósitos, que tem necessidades, que tem desejos, né? Quem nunca entrou numa loja, fez uma mega compra e quando foi voltar para trocar um produto, o vendedor nem sequer lembrava de você, ou ao menos fingia que não lembrava, porque você estava indo para trocar, né? Então, assim, essas coisas, elas acontecem, elas vão acontecer. Quando nas palestras, nessa pandemia, a gente falando muito sobre questões financeiras, eu falo, as crises elas vão aparecer sempre. Sejam elas crises de vendas, crise financeira, crise de saúde, seja a crise o sobrenome que você der a crise, ela vai estar sempre no nosso universo, né, de nossa experiência humana, né? E através da crise que a gente evolui também. Então, assim, pessoas, a gente precisa olhar para pessoas, a gente precisa entender que a venda é feita porque existe uma pessoa. O dinheiro, eu bato metas de venda, eu bato os bônus, dependendo da empresa, porque pessoas compraram o seu produto, porque pessoas compraram o seu serviço. Então, se a gente está lidando com pessoas, a gente precisa entender que somos diferentes, que temos emoções, que vamos divergir. Então, muitas vezes... Por que eu falo que eu sou chata? Porque eu vou nesse ponto, né? Muitas vezes você vai Vou usar o exemplo da loja. Você vai na loja, você faz uma compra de R$1.000, R$2.000 e quando você volta lá para trocar alguma coisa ou para simplesmente fazer qualquer outra coisa mais simples, você não é tratado da mesma forma. Então, como que você... E uma coisa que é muito legal, que eu até escrevi nos conteúdos lá do Instagram do Grupo Partners, é a diferença entre consumidor e cliente. Quando vamos supor, você tem uma loja, eu passei na porta e vi ali um produto da sua loja, entrei. Eu não conhecia a sua loja, eu já tinha visto, mas nunca tinha me trazido o interesse de entrar na loja. Vi o produto, entrei. Ali eu sou uma consumidora, né? Claro que a gente, por exemplo, você tem uma franquia, às vezes eu já sou consumidora daquela marca, mas eu posso não virar sua cliente naquela loja, né? Eu vou procurar a loja, aquela marca, em outro lugar para eu consumir a marca, porque eu já tenho uma conexão com a marca. Porém, naquela loja, eu não vou querer ser atendida ali por alguma divergência, por alguma questão. E quando acontecem esses contratempos, essas divergências, cara, é muito engraçado. Parece que a gente está lidando com criança. Às vezes o cliente se comporta como criança, né? E do outro lado, a gente também tem o funcionário da loja, o prestador de serviço, enfim, se comportando como criança, né? Levando tudo muito pro lado pessoal. E muitas vezes... né? Despreparo. E aí a gente volta para o emocional novamente, né? O emocional, a maturidade emocional, a maturidade técnica, porque às vezes a pessoa tem conhecimento técnico, tem empresas que investem em vários treinamentos. Muitas vezes, nas empresas que eu trabalhei no mercado financeiro, eu fui a treinamentos em São Paulo, aqui no Rio mesmo, que a instituição investia, mas ali as pessoas, eu tô saindo da rotina, vou curtir e tal. Sim, eu vou curtir, eu vou sair da rotina depois que eu sair dali, mas enquanto eu estiver naquele momento de aprendizado, de novas técnicas, novos aprendizados, eu vou absorver, porque aquilo também, gente, a gente usa para a vida.
Porque quando você me contata e fala, pô, Débora, quero te convidar para fazer uma palestra e escolhe o assunto, a gente está fazendo ali um negócio, né? É um negócio que não gera uma venda de um produto ou um serviço, mas existem os outros lucros. As pessoas veem a palavra lucro como dinheiro, né? Tem o lucro da tua autoridade que você vai estar mostrando para o meu público, que eu vou estar mostrando a minha autoridade para o seu público. As pessoas vão me conhecer, vão te conhecer. Você vai falar alguma coisa que vai resolver, que vai dar um insight para a pessoa. Eu, a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai fazer contato para poder te conhecer, para poder saber do teu trabalho e te contratar. Porque, como eu falei, hoje a gente não aparece para a rua, para o bairro, para a cidade, a gente aparece para o mundo. E aí tá o pulo do gato, né? A gente falou muito de pessoas, de emoções. E aí o que acontece? Produto a gente tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas relacionamento é que define se o cara vai ser um consumidor temporário ou um cliente fidelizado. Olha, essa frase eu gostei, viu? Gostei dessa frase aí. Produto tem em qualquer lugar. Mas realmente... é commodity, né? Commodity é um termo muito usado tanto na parte de agronegócio como no mercado financeiro, né? Produto é commodity. Produto todo mundo tem. Eu posso comprar uma marca, você pode comprar essa mesma marca, a gente pode vender o mesmo produto pelo mesmo preço e até em bairros completos, você em São Paulo, eu no Rio. Mas, cara, eu posso ter aqui no outro bairro a pessoa com a mesma loja, e ela vai preferir lá na outra, porque aqui o relacionamento entre as pessoas não foi favorável para ela. E de fato, a gente precisa conhecer o cliente, a gente precisa deixar... E conhecer alguém, entender alguém, é preciso escuta. Eu preciso escutar, sem julgar. Né? E aí, assim, a psicanálise, ela é muito... Ela traz muito isso. O que é o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, né? Ele escuta, o médico também, né? O pessoal da área de saúde, ele escuta, ele até meio vidente, porque ele lê atrás daquelas palavras o que é, né? E aí ele faz o quê? Ele te dá o remédio, ele te dá a terapia, ele te indica alguma coisa, ele te direciona para algo que vai ser mais efetivo, que vai funcionar. A gente tem quantos taxistas, quantas manicures não são um pouco psicólogos, né? Nossa, demais. Demais, o né? Tem, o cara do motorista de aplicativo, não só taxista de aplicativo, agora, exato. Né? Ele então, tá muito, né? O quanto que a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir o outro. Muitas vezes a gente fala e o outro não ouviu, ele ouviu, mas não processou. A gente precisa entender, a gente precisa ser a honestidade, cara. Você ganha muita gente com honestidade, entendeu? Muita gente mesmo. E eu sinto que culturalmente o nosso país não tem essas boas práticas de uma maneira geral, tá? É uma questão cultural ainda, aquela venda pela meta, eu vendi agora, acabou, bater a meta do dia, bater a meta do mês. Mas, cara, ele é um consumidor, ele não é teu cliente. Ele vai... É igual namorar. Tem um cliente, é igual você conhecer o namorado, a namorada, você vai conhecendo, vai observando. E não gostei disso, e não gostei daquilo. Aí tenta modificar, né? Tem aquelas coisas também, né? Porque aí você tem que cativar e cultivar, né? O cliente tem que cativar e depois você tem que cultivar ele. Não basta só cativar e depois pé na bunda, que não é bem assim. Não é um ficante, né? Você tem que pensar que ele é um investimento. E aí, pegando essa linha que você falou, inclusive o Márcio Lopes, seu corretor, ele comentou aqui, né? Os funcionários da Walt Disney são treinados não para atender, e sim para encantar o cliente. Atendimento ao cliente é muito além de apenas atender bem. Olha aí, eu estou falando e você já está matando a pau aí, né? Então, é bem isso, né? Essa questão do atendimento. Vamos para a próxima aqui, André, senão não vai dar tempo, hein? Olha, vamos lá. Bom, perguntas que eu sempre faço aqui na live. O que é hoje ser uma empreendedora para você? Olha, é trabalhar muito mais do que antes. Vou logo desmistificando essa história. Adoro.
Esquece que você vai trabalhar muito mais quando tu tem uma carteira assinada ou um funcionário público de uma empresa privada. Pode, você vai trabalhar muito mais. Eu acho que o que é diferente é que você tem dentro de uma estrutura, né? Eu tenho um sócio, então dentro da estrutura que a gente cria, constrói junto, você pode colocar as suas habilidades, as suas ideias e realmente fazer elas acontecerem, mesmo que elas deem errado e você precise flexibilizar e reverter. Mas você vai evoluindo muito mais como pessoa, como empreendedor, né? Não existe fracasso, o que existe é feedback. Opa, não deu certo desse jeito, vamos assim, então não, corta tudo, vamos fazer diferente totalmente. Então, eu vejo que é isso para mim, sabe? E é um pouco de me desenvolver enquanto pessoa, porque legal. A gente volta a falar de pessoas, né? Empreendedor tem uma pessoa ali, né? Uma pessoa que tem sentimentos, que tem frustrações, que tem tudo. Então, uma coisa é certa, vai trabalhar muito mais, mas a realização que você tem de colocar as suas ideias no papel e fazer funcionar e ver que errou, ver que acertou, enfim, isso aí realmente é o que diferencia quando você é contratado por uma empresa que você precisa fazer aquilo que a empresa quer que você faça, né? É bem o preço da liberdade, né? Você tem um preço a pagar por essa liberdade que você tem. E aí, baseado nisso, me fala, o que te levou a migrar de CLT para CNPJ? O que foi? Olha, excelente reflexão eu vou fazer agora, que eu já tinha feito várias vezes, mas eu vou completar um pouco mais agora. A gente culturalmente, né, a família e tudo, orienta que a gente estude, faça uma faculdade, ou preste um concurso, ou seja empregado, carteira assinada, estabilidade, né? Estabilidade. A gente sabe que hoje a estabilidade tem novos parâmetros do que há décadas atrás. Eu sempre tive esse espírito empreendedor. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de economia, quando eu fazia vestibular, assim que eu entrei na faculdade de economia, eu comprei pequenas empresas, grandes negócios, fiz assinatura, porque a minha alma empreendedora vibrava e eu precisava daquilo, entendeu? Só que eu vinha, a família geralmente nos orienta para isso, né? Principalmente, por exemplo, eu venho de uma família onde a maioria das pessoas são funcionários públicos, né? Professores, de várias áreas. Cria aquela expectativa toda, né, em cima de você. Quando você falou, não, eu tenho CNPJ agora, meu Deus, larga disso, corre disso, joga fora. Então, assim, ainda olham para você como alguém que está desempregado. Eu sinto isso, entendeu? Mas... Não só você, né? Muita gente. Pois é. E, assim, foi muito engraçado. Foi essa semana, eu estava almoçando na mesa com meu filho e meu marido, e aí eu comecei, eu tô sempre vendo alguma possibilidade de fazer negócio. Eu não tenho um só negócio. Também é uma coisa que eu falo muito nas minhas consultorias, coach financeiro, mentoria, a diversificação de fontes de renda, né? A gente viu o quanto isso é importante na pandemia. É importante falar aqui. Você pode ter 2, 3 negócios, né? Você pode, inclusive, ser seletista, ser funcionário público e ter um negócio, empreender, né? Nada te impede hoje em dia. A tecnologia facilita também você conseguir fazer essa gestão. Mas, então eu fui seguindo ali, né? Vai trabalhar, né? Vai contratar por uma empresa privada, vai fazer concurso público. Tudo isso eu fiz. Só que foi indo, e as coisas vão acontecendo e você vai se conectando, vai ficando infeliz em algumas coisas, feliz ali e tal, mas daqui a pouco você está infeliz de novo. E aí você vai vendo, né? A sua alma vai meio que aflorando, né? Você vai sentindo mais feliz fazendo uma coisinha ou outra. Eu comecei a fazer coach financeiro, atender, e aí eu fui gostando, eu fui tomando gosto, aquela coisa, né? Quando come melado se lambuza. E aí foi indo, né? E hoje eu tô totalmente empreendedora, né? Aí eu tava falando até desse negócio de estar sempre pensando no empreender. Aí eu comecei a falar, podia fazer assim, podia comprar, vender, as pessoas gostam, não sei o quê. Aí meu filho, caraca, minha mãe só fala em empreender, minha mãe tem alma de empreendedora. Eu falei, caraca, é mesmo, né? Ficou claro ali para mim naquela declaração dele, né? Um menino de 16 para 17 anos já ter essa percepção. Então,
É uma coisa minha, assim, é uma coisa que já veio comigo de fábrica, entendeu? Então, se Mas falar para Débora hoje assim, se falar assim para Débora hoje, olha, Débora, eu tô aqui com uma vaga de emprego, tá, em regime CLT, das 8 às 18, com 1h20 de almoço, tem que valer muito a pena a questão de salário, porque possivelmente você ficar sentado ali entre quatro paredes, de frente para o monitor, acho que você acaba adoecendo, né? Você se vê assim sim, alguma vez sim. já? Não? Olha, eu confesso que dependendo da experiência, talvez eu até iria e faria tudo a questão em paralelo. Tenho como Uhum. fazer isso. Mas se fosse algo que me trouxesse uma nova experiência, que me trouxesse, sabe, que me enriquecesse. Eu falei, poxa, vou aqui, vou topar essa proposta, porque eu acho que eu posso agregar para lá e eles podem agregar para mim e para o meu negócio Tá, e para os meus legal. projetos, né? Então, eu aceitaria, Uhum. mas por conta desse propósito, não da carteira Legal. assinada em si, entendeu? Entendi. Uma coisa que eu penso muito, não sei se você concorda, além desse sonho, meta, objetivo que o empreendedor tem, essa inquietude que ele tem de empreender, outra coisa, quando você falou de salário, é uma coisa que nos limita, né, André? Porque, Débora, desculpa, você tem ali um salário fechado, então você não consegue trabalhar além disso. E aí acaba se limitando. Eu acredito que muitos empreendedores partiram para essa área de sair da segurança, que é um regime CLT, para empreender por essa questão de ganhar mais, né? Não é só a questão de fazer alguma coisa que gosta, porque quando você consegue desenvolver alguma coisa, poxa, eu posso ganhar mais se eu me identificar mais. Agora, se eu ficar preso aqui, eu não consigo ter horário para fazer mais nada. Muitos empreendedores, eu já conversei com muitos, eles passaram por essa situação. Cara, eu estava bem, eu estava ganhando bem, só que eu sabia que eu podia ganhar mais, mas ali, com o meu horário fazendo aquilo, eu não consigo. Então, não foi uma questão só de realização porque eu queria fazer bolo, mas sim porque eu via que eu tinha condições, capacidade de ganhar mais. Só que ganhar mais é aquilo, é você sair dessa segurança, é você chegar para as pessoas e falar, olha, eu tô indo agora empreender, eu tô abrindo um CNPJ, aí eu tenho um negócio próprio e o Sim. pessoal começa a soprar, né? Ó, a nossa Andréa Dória já entrou aqui também, que ela vai fazer os comentários. Boa noite, Andréa. E é Boa isso, mas noite, vamos para André. mais uma pergunta. Vamos para mais uma pergunta aqui. Débora, quais foram os seus maiores acertos como empreendedora hoje? Olha, demorou, mas eu encontrei alguém que para empreender junto comigo, que conecta. Sabe? Ele até Ah, estava sempre ali, mas eu não, a gente não tinha se visto nesse ponto. E aí foi muito engraçado. Eu empreendi, não deu muito certo. Eu vi que não era, que eu estava fazendo mais do mesmo de antigamente, apesar de não ser uhum, seletista. uhum. Estava feliz, enfim, saí. Aí eu falei, caramba, não, recebi várias propostas, eu falei, não, eu vou fazer meu voo solo. E aí, conversando até com uma amiga que é psicóloga, que sempre a gente, ela também saiu do CLT, a gente começou mais ou menos na mesma época e a empreender, e ela está empreendendo já há bastante tempo como psicóloga, orientadora de pais. Uhum. E aí eu, poxa, ela me deu assim meia dúzia de frases e eu virei a chave, falei, vou pro meu voo solo, vou, agora é a hora. E batendo papo com esse meu outro amigo, que também é psicólogo, a gente já fez alguns projetos juntos, ele foi até meu cliente no empreendimento passado. Ele falou, caramba, eu também tenho vontade de fazer isso. E ele começou a falar, parecia que ele estava falando o que estava na minha cabeça. Ele estava E te eu lendo, né? lembrei que a gente construiu junto, eu falei, caramba, ele estava aqui, eu não tinha visto ele também não tinha me visto. E eu falei, olha, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. Aí lembrei, a gente fez muita coisa junto, a gente pensa parecido, a gente tem mesmo princípios e valores que, para mim, todas essas minhas experiências, a pessoa pode não ter o conhecimento técnico que você precisa. Mas se ela tem os mesmos ou os parecidos princípios e valores, cara, para dar certo, é fato, vai dar certo. Sabe? Pode ter um percalço ali e outro, mas vai dar certo. Vai dar certo, talvez não do jeito que você projetou, mas de um outro jeito, enfim, mas vai dar certo, vai caminhar, vai fluir,
entendeu? Para os dois lados, para os clientes também, internos e externos, a gente volta a falar. Então, quando a gente fala de boas práticas de atendimento, a gente tem que entender também que eu e meu sócio, um é fornecedor do outro, um é atendido pelo outro, né? Completa, né? Completa. Então, isso eu acertei, assim, isso foi muito legal. Quando eu decidi meu voo solo, apesar de ser, né, ter um sócio, mas o voo solo você não está vinculado a nenhuma grande empresa, é construir a minha empresa, né? Que eu falo. Uhum. Eu vi assim, caramba, sabe? O que ele não tem, eu tenho. E aí a gente vai fluindo, né? Isso eu acertei, sabe? Isso. Poxa, o resto a gente legal. tá aprendendo. O resto a gente está aprendendo. E de erros, André? Débora, e de erros? O que você, com experiência, pode passar para quem está empreendendo? Falar, olha, eu aprendi aqui. Nisso aqui eu aprendi. O que você pode compartilhar com quem vai nos assistir e está nos assistindo? O acerto também é erro, porque eu acertei porque antes eu errei, né? Eu não olhei os princípios e valores da empresa, da pessoa. Eu percebi que não estava fluindo com meus princípios e valores, com a forma como eu enxergo. E não existe certo ou errado. Volto a falar. Conexão entre princípios e valores. Eu falo muito isso, assim, para muitas pessoas, né? Não existe certo ou errado, né? E eu acho também que, assim, erro é porque não fluiu, não conectou, Não conectou. Não conectou, entendeu? Não é aquela conexão, sabe? Sabe aquele joguinho de Lego que você pega um Lego menor e um Lego maior, ele não vai prender um no outro, não vai conectar. Não é questão muito de errar, né? Mais isso. E o erro, vamos chamar de erro, me trouxe o acerto, porque eu refleti sobre o que não deu certo. Eu refleti sobre o que não deu certo. E olhar, antes de tudo, a questão das competências emocionais, pessoais, né, interrelacional, essa parte, né? Essa parte, se a pessoa tem conectado com aquilo que você acredita e quer desenvolver, aí sim você vai acertar. Mesmo que a pessoa leve um tempo, um estagiário, muitas vezes ele não conhece nada, ele chega cru lá para aprender. Mas se ele tem aquela proatividade igual você, no que você acredita, como você quer desenvolver a empresa, né, os princípios e valores, ele está conectado, cara, ele vai aprender assim, no piscar de olho, conhecimento técnico. Isso que você falou é fundamental, inclusive por experiências de consultoria que a gente pega muito. Eu não sei se você já aconteceu, mas você vê divergências de sócios e aí você percebe muito que existe, eu adorei essa colocação que você fez, essa desconexão, né? Não encaixa de jeito nenhum. Você fala, pô, mas o cara tinha o dinheiro e eu tinha o conhecimento, mas eram princípios, valores totalmente diferentes. Exatamente. E a forma de lidar o seu dia a dia acaba um casamento conflitante, vamos dizer assim, que é um relacionamento, né? Acaba sendo muito mais conflitante. Eu adorei muito essa parte como você colocou. Mas vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Quais os principais desafios hoje que a gente tem, né? Trazendo o tema de boas práticas no atendimento ao cliente? Principais desafios. Olha, eu volto a falar da inteligência emocional, as pessoas precisam investir nisso, as empresas precisam investir nisso, mas as pessoas também precisam investir por si só, sabe? Ainda existe aquela cultura que a empresa tem que investir em mim. Não, você também tem que investir em você, porque você é o seu cliente, você é o seu cartão de visita, você vai ser comprar, você também é um produto. Quando você é um trabalhador, você não deixa de ser um produto, né? Quando eu trabalho no mercado financeiro, qual é o meu produto? É o dinheiro. Quando eu trabalho numa consultoria, é o meu serviço, que eu vou vender. Quando eu vendo um livro, é o livro que é o objeto de venda. Quando eu tô num negócio, quando eu tô numa empresa, seja lá o que for, eu sou o meu produto, né? Eu tenho que ser o produto do produto. Eu falo exatamente isso. Eu preciso investir em mim, eu preciso ler, eu preciso, gente, fazer treinamentos, entendeu? A gente lá no Grupo Partes tem essa fome de gerar conteúdos e a gente está desenvolvendo muita coisa e gerar treinamentos que sejam acessíveis ao maior número de pessoas
para que a gente tenha uma mudança de cultura no nosso país, mas nas empresas, sabe? O jeito de encantar clientes, né? Inclusive na programação neurolinguística, no coach também o pessoal usa, tem a estratégia Disney. É fantástico a estratégia, essa dinâmica da estratégia Disney, sabe? Quantas pessoas não querem ir para o mundo encantado da Disney, né? Ali, um livro que também é muito legal é O Monge e o Executivo, né? Você deve ter lido. Eu não achei ele na minha estante, é muito lindo. Mas assim, ele te ensina a arte do servir, né? A cultura japonesa também é uma cultura em que preza muito o servir, o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma excelente prática para você aprender a servir. E você vai, com certeza, virar várias chaves que você vai levar para o teu negócio, vai levar para o teu trabalho, e você vai se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Né? Não existe profissional sem a pessoa. Não existe essa história de entrou na empresa, deixa a Débora mãe, a Débora filha, a Débora esposa. Se for assim, então o pessoal ficou louco, né? Se for assim, o pessoal ficou louco. Porque quem está trabalhando em casa, como é que tá agora? Surtou, então, né? Mas não existe isso de deixar você é a mesma pessoa. Débora, respondendo uma pergunta aqui do Marcos Marcondes, né? Marcondes J. Qual a hora certa para fazer a transição da CLT para empreendedor? A gente falou bem aqui. O que você diria para o cliente quando ele pergunta isso? Assim, claro que cada caso é um caso, né? Mas assim, questões que eu sempre levo em consideração. A área financeira, eu vou sempre pensar nela, sempre. Você quer fazer a transição? Então vamos embora lá. Quanto é o seu custo mensal? Qual a idade? Porque isso também é para você se recolocar no mercado, caso você precise se recolocar. Para você dizer qual é o ponto de equilíbrio do tipo de negócio que você quer desenvolver, porque cada negócio tem um ponto de equilíbrio, né? Aquele ponto de equilíbrio é o ponto em que as receitas e as despesas estão zero, dá zero, e aí a partir daí você vai começar possivelmente a lucrar. Exato. Tudo isso eu levo em consideração, mas vamos pensar assim, numa pessoa que sai de um CLT ou de até funcionário público e vai montar a empresa dele. Ele precisa ter um capital para essa empresa, então ele precisa ter alguns estudos mínimos, ele precisa entender qual é o tempo de maturação do negócio, em que o negócio vai atingir o ponto de equilíbrio, ele precisa ter as despesas pessoais dele também catalogadas para poder gerar aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 de reserva financeira, com uma gordurinha, que eu sempre falo da gordurinha, para imprevistos, né? Para tudo isso. Todo mundo, ninguém está livre de nada. Então, essas são assim as ações que uma pessoa que quer fazer essa transição, ela precisa. Mas, além disso, ela também precisa investir em desenvolvimento, né? Empreender não é assim, vou empreender, maravilhoso. Não, tem que virar a chave. A mentalidade de empreendedor é diferente, precisa ser diferente do cara que vai bater o ponto, vai fazer o trabalho, vai receber o salário na data tal. Então, assim, às vezes você está mega preparado, né, financeiramente, mas não está na outra ponta das competências emocionais, técnicas. Você precisa entender um pouco o que é empreender, do negócio que você vai. Por exemplo, eu atendendo uma pessoa, ela quer daqui a 2 anos ter um negócio já rolando, porque ela vai sair da empresa que ela está. E aí ela tentou entrar no negócio que não é o negócio dela, e aí ela viu uma franquia que tinha um investimento mediano. Eu falei, bem, acho assim, é legal tudo o que eles te apresentaram, mas vamos lá, você conhece o mercado? Não conheço. Então, você vai investir um valor mediano de um mercado que você não conhece. Não é mais fácil você começar com algo mais simples, pegando produtos num fornecedor e outro e fazendo essa venda. Às vezes você pode não gostar do mercado que você está querendo, né? As dinâmicas desse mercado vão te exigir algumas competências que você não vai estar feliz. Então, ela é verdade, eu não tinha pensado sobre isso, né? Então, assim, é um mercado novo, você vai entrar com um capital grande.
E tem muito isso também, né? Era um ditado que a minha avó sempre dizia, minha mãe repete, colocar o chapéu onde minha mão alcança. Não é trabalhar na escassez, tá, gente? A gente não está trabalhando na escassez, a gente está trabalhando com inteligência, né? Como nós, né, economistas, a gente fala muito em... Quando a gente vai fazer um modelo macroeconômico, um modelo matemático, cara, são muitas variáveis que são levadas em consideração. E assim é na vida da gente. A gente precisa olhar o máximo de variáveis, ou seja, de pontos que variam e que independem de você, né? Então, isso é que precisa ser feito, né? Você precisa olhar para vários ângulos, para vários pontos de vista, ouvir pessoas que já estão nesse ramo, pesquisar vários ramos. Então, assim, não dá para simplesmente, eu tenho dinheiro aí, dá para eu levar aí uns 5 anos, 1 ano, 2 anos, tem aqui o dinheiro para investir nisso, eu preciso de 30 mil, então eu vou pagar. Não, tem muito mais coisa. Quer ver também, a pessoa tem um empreendimento e ele não tem experiência de finanças e nada, de gestão. E assim, nunca contabilizou o copo do cafezinho, o açúcar. Isso tudo é R$3, R$2, R$5. Mas ao longo do tempo isso se torna um valor expressivo, que você precisa minimamente contabilizar. Que seja numa planilha de Excel, que você alimente. Mas é preciso fazer esses pequenos gastos, porque os pequenos a gente não leva em consideração, então a gente sai gastando. São os investimentos, são os gastos fantasmas, né? Agora, a prestação da casa, a prestação da sala lá, o aluguel, a prestação do mobiliário que eu comprei ou da máquina, isso é grande, eu sei que é pesado, então eu contabilizo, eu tenho em mente, eu durmo e acordo pensando nisso, como muitos empreendedores falam. Mas no cafezinho, não sei o quê, quando você vai somar, o copo, a água que você precisa comprar mineral, enfim, essas coisas miúdas. Isso também leva a um custo grande seu. Então, todas essas variáveis, e quanto maior o número de variáveis, claro que nada muito absurdo, porque também é incapaz a gente conseguir mensurar, né, ter uma resposta, uma análise perfeita, mas quanto mais variáveis dentro da sua rotina, da sua nova rotina que você quer construir, você tem ali contabilizado, mensurado, melhor vai ser o seu resultado nessa transição, por exemplo, como o Marcondes falou. Beleza. O Cleiton entrando aí. Boa noite, Cleiton. Eu penso que é naquela frase, né? Quanto mais você pode mensurar, melhor você pode modificar, né? Crescer, desenvolver mais. Isso até para o pessoal, né? A gente fala, parece uma coisa que é diferente, mas não é diferente, né, Débora? É o que você pensa, como você age, o que você deixa passar da sua vida pessoal, no profissional, na empresa, não é diferente. E quanto mais você tiver o controle, mensuração, você puder mensurar, ter esses números aí, mais você vai poder ter um resultado mais positivo. Aquela coisa que eu já escutei de muitos clientes, eu trabalho, mas eu não vejo o dinheiro. Ele não vê o dinheiro porque o dinheiro está indo pelo, como você colocou, pelas arestas, aí, pelos furinhos que a pessoa não se atenta a olhar. E parece que são coisas pequenas, mas assim, um monte de coisas pequenas já formam uma referência muito grande, né? Próxima pergunta aqui. O que você identificou, né? O que a pandemia colaborou para esse segmento do atendimento ao cliente? O que você enxergou de positivo de atendimento ao cliente nessa pandemia? Olha, eu acho que a pandemia trouxe a questão da rede social, da internet, né? Para quem ainda tinha assim uma resistência, teve que quebrar ali para se manter vivo no negócio, né? Nesse ponto, a gente volta naquilo. Produto é commodity, o que define o relacionamento. Né? Isso aí vai ficar cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Né? Eu entro aqui, eu quero um purificador de ar. Eu vou ter várias marcas em várias lojas, em vários marketplaces, que agora ainda tem, né, essa questão do marketplace aí. Caramba, e aí? Qual que eu vou comprar? Aí eu vou começar a conversar com não vou ter ali a conexão que eu gostaria, vou começar com outro. Não vou comprar nesse não, vou comprar, né, vou ver um outro aí.
E a gente precisa amadurecer. Quando se tem... Muitas vezes eu falo assim, não, olha só, eu não gostei disso, quero contribuir aí para... As pessoas não se importam com a concorrência, não se importam com a sua saída, não se importam. E você, assim, aquela história, né? Quem nunca ouviu isso, né? Pra falar bem, você fala e tudo, mas pra falar mal, tu fala pra um monte de gente, né? Porque é quase um papo terapia, né? Você vai falando, vai botando aquela insatisfação pra fora. Então, a gente precisa estar antenado isso. É preciso as empresas, os profissionais entenderem que os seres humanos são diferentes, que eles têm demandas diferentes, formas de ver, os filtros, né? Com que eles fazem a leitura diferente. Então, a gente tem que olhar as pessoas, ouvi-las para entendê-las, para conhecê-las, e aí sim eu transformar um consumidor em cliente. Porque eu tenho o consumidor que vai atrás do preço, ou do produto, ou da marca, ou da promoção, né? E tem o cliente, que é aquele que vai virar o meu amigo ou o meu namorado das relações pessoais, entendeu? Que te indica também, né? Que te indica também. Isso. Tem quantos clientes meus que viram amigos, entendeu? E começam a virar amigos e querem uma orientação, me manda. Não é porque eu encerrei um processo, ela me tem como referência. Então, sabe, a gente começa a conversar de outros assuntos. E é enriquecedor, porque você vai aprendendo novas coisas, novas maneiras de ver o mundo, de enxergar o mundo, de se conectar com o mundo, de se relacionar. É preciso olhar as pessoas como pessoas. Eu ainda me incomodo, por isso que eu sou chata, né? Como cliente, eu sou chata, porque eu me incomodo muito com essa questão de olhar o cara como uma venda, um dinheiro, uma meta, e não ali como uma pessoa, né? Porque quando você se conecta com a pessoa, é impressionante. Você cria ali um cartãozinho de fidelidade com ele, cara, e ele vai te indicar, ele vai estar sempre comprando com você. Quando ele lembrar de algo que tem a ver com o seu produto, com o seu serviço, ele vai falar de você. Não procura ninguém, não, que eu tenho a pessoa certa para você. Cara, olha que profissional, olha que produto. Então, assim, eu vejo que a pandemia, ela trouxe isso ainda ficar mais forte, sabe? Muito mais forte. Não, é legal porque a gente tem essa preocupação de que, não, eu tenho uma loja online, nem vou ver a cara do cliente, o cliente vai apertar o comprei e pronto, eu não vejo, eu só vou lá, vejo se caiu no PagSeguro, se caiu no aplicativo, enfim, no banco, e eu não tenho essa preocupação com o cliente em atender, em melhorar, em qualificar. Mas isso não se aplica a tudo, né, Débora? Quando você tem esse segmento realmente que você não precisa, não. Agora, quando você tem o atendimento que depende, por exemplo, as pessoas, eu sinto que essa pandemia trouxe um distanciamento absurdo, né? Então, quem é que não tem aquela vontade de sentar de novo num bar, num restaurante, uma reunião em família, aquela coisa, sabe, da troca da química, do olhar, do contato, né? Então, isso tudo, para quem tem o segmento do comércio, principalmente, é importantíssimo. Então, hoje, a gente pensava em uma vitrine fantástica, uma coisa fantástica, mas o que mais encanta mesmo, e eu falo por experiência, é o atendimento. E o atendimento você realmente tem que colocar, como você colocou, é o preparo do seu profissional, né? Como é que o seu vendedor hoje ele está? Como é que você está com o seu vendedor hoje para ele estar com o cliente que vai te representar ali na porta? Essa preocupação, essa visão, o empreendedor hoje ele tem que ter. Não adianta, por mais que você fale, cara, mas isso vai encarecer, eu vou ter que contratar a pessoa para mim. Vai, porque é um benefício que ele não vai ver agora, né? Mas ele vai ver muito lá na frente. Quando eu acho legal, eu faço até questão, quando eu sou bem atendido, de ir lá, no gerente, falar, olha, gostei do atendimento do seu funcionário, fulano de tal, parabéns. Eu me dou esse trabalho, sabe, Débora? Eu também faço. Porque eu acho muito legal. E o cara fica todo assim, o cara fica depois, né? E o gerente também, né? Ele se acha, fala, pô, que legal. E a gente não vê muito isso, né? É aquela coisa tão fria, pá. E a gente quem nunca foi mal atendido, né? No lugar, ou bem atendido. Então, é ruim você fazer questão, porque isso repercute, né? Isso repercute no financeiro. Você é mal atendido, você não volta mais.
não tem como. E é aquilo que você falou. A gente não volta e a gente não indica. E quando você realmente é bem atendido, é diferente, porque você faz questão de mostrar, de falar, e assim, parece que não, mas você está no meio de qualquer situação, de qualquer roda, a pessoa fala, cara, eu preciso comprar um tênis, preciso comprar um sapato. Cara, eu fui numa loja, pá, o vendedor assim, assim, não tem como. Eu mesmo já escutei muito e já disse isso muito. Por quê? Porque o vendedor se preocupou em ver o cliente, não em ver um cifrão. E eu acho engraçado, eu já fiz isso para testar mesmo o vendedor. Você vai de chinelo, de short para comprar e fica de frente numa vitrine de sapato social que custa ali no mínimo 115, 120. Sabe, ninguém chega em você, é incrível, né? Ninguém chega e fala, cara, o que esse cara de chinelo tá querendo fazer aqui? Aí eu vou lá e faço questão, falo, olha, eu quero pegar aquele 38, aquele 39 ali. Posso provar aqui? Eu falo, pode. Então, por quê? Porque a pessoa não vê, né? Já fica aquela secura. O que eu acho engraçado, eu não sei se é da sua época, mas eu escutei muito isso, eu não presenciei, mas eu era da minha época, assim, do mapping, né, o antigo mapping aqui em São Paulo, quando eu estava conversando com um cara que trabalhou muito lá, tem uma posição muito grande, ele falou que antigamente os vendedores eram assim, não tinha comissão nem nada, entendeu? O pessoal ficava conversando, chegava um cliente, ó, atende lá, vai eu, não tinha essa preocupação porque era salário fixo. Então veja como é o desmérito, né? Você não tem uma preocupação, não é que vai ser uma briga de vendedor, não é aquela questão de briga, mas é que você tem um estímulo maior. Então, que estímulo o vendedor tem hoje para ganhar só o salário, queira ou não, atenda ou não, o cara vai ter o dele. Né? Então, para quem é vendedor, principalmente eu falo, a gente tem muitas pessoas têm essa crença de que vendedor é uma coisa horrível de se fazer, de se expor, é a crença limitante, a zona de conforto, é tudo isso aí mais, e ela abomina esse tipo de coisa. Né? A pessoa abomina, por quê? Porque ela já foi maltratada e ela não pensa em fazer isso nunca na vida. Mas a gente está o tempo todo, né, Débora, vendendo. O tempo todo vendendo. Sim, e quando se fala de relacionamento ao cliente, essa é a venda que você tem que fazer. Qual é o ganho que a gente tem com isso? Sim, eu lembro muito assim da época do banco, né? Você sabe que banco tem muito aquela meta para bater, então as vendas nem sempre são vendas inteligentes, né? Vamos chamar assim. E isso sempre me incomodou. Isso sempre me incomodou muito. E eu sempre fui muito honesta nesse sentido, principalmente na área comercial. Eu sempre busquei ser muito honesta. Eu trabalhei nas duas áreas, operacional e comercial. E eu sempre assim, recebi muitos feedbacks de clientes que queriam ser atendidos só por mim e tal, porque eu realmente não olhava ali como mais um cara, como mais um chato, ou como mais alguém que eu preciso bater uma meta. Eu olhava uma pessoa que tem necessidades e eu preciso explicar a ela, até mostrar para ela que ela tem a necessidade daquilo. Porque muitas vezes ela não sabe, porque ela não tem contato, ela não conhece, não dá importância. Então, assim, verdade. Tantas coisas assim muito sutis, né? Muito do universo do ser humano. E que na venda, na prática, eu tinha uma aversão à venda. Eu falava que eu não servia para vender, porque eu tinha péssimas experiências dentro das questões financeiras, né? E com tanto treinamento, com outra. Até pouco tempo eu ainda tinha, tá? Eu ainda tinha uma certa dificuldade de vender. E aí eu fui vendo que eu tenho meu jeito de vender e que conecta e vai ter público. Você vai ter público para o cara que quer ser consumidor, produto, vai ser cara que quer ser fiel, que quer ser cliente. Mas até o cara que quer só ser consumidor por conta de produto, de promoção ou de preço, né? Ele também, se você faz um atendimento para cliente, ele se torna cliente. Ele pode até ir lá de vez em quando porque está mais barato, só consumir o produto barato. Mas vai ser recorrente, ele vai estar sempre lá. Ele vai estar sempre voltando, porque ele foi tratado como cliente, como todo mundo, para mim, deve ser tratado. Independente se o cara vai de chinelo, se o cara está com Rolex, enfim. Não importa, é olhar o cliente, né? E muitas vezes o cara de chinelo tem mais que o cara que tem um Rolex, né? Compra mais que o cara que tem um Rolex, te indica mais, né? Então, assim, o julgamento. A gente precisa ser mais observador, é uma coisa muito que a gente aprende aí nas finanças comportamentais, na psicanálise, na economia
na psicologia econômica, essa mistura de, né, finanças com neuromarketing, essas coisas. Olhar além das coisas materiais, né? Olhar o ser humano, se conectar com ele. A gente mesmo está aqui nas redes sociais, a gente precisa ter uma conexão humana. Você pode ter um mega robô que faz o trabalho para você lá, como você falou. Ah, não vou ter contato com o cliente e tal. Caramba, mas se esse robô não tiver uma conexão um tanto humana, ele não vai conectar com as pessoas, né? Pois Eu me é, lembro ó, quando eu falava com a secretária eletrônica, eu era igual né, robô, gente, era muito engraçado. Eu falava igual robô e era minha muito engraçado. querida, vamos ter que interromper porque eu ainda tenho 5 minutos para comentarista hoje aqui, tá bom? Bora, deixa Eu queria que André, você... então, ela já está aqui esperando aqui. Eu queria novamente, então, agradecer a você, a oportunidade que você deu. Eu preciso da sua autorização para a gente deixar isso disponível no Instagram e no YouTube. Você autoriza? por favor, Ótimo, autorizadérrimo. então, minha Aonde eu querida. assino? Não, basta, já basta, assim tá bom. Minha querida, obrigado mais uma vez. Eu vou chamar agora a nossa querida André para falar um pouco do que a gente conversou aqui, tá bom? Forte Tá, abraço. tchau, pessoal. Obrigada. Vou acompanhando. Tá ok. Deixa eu chamar rapidamente aqui, porque a hora flui. Deixa eu achar a nossa querida. Vamos lá. Cadê a minha comentarista? Cadê minha comentarista? Eu não estou te achando aqui. Andréia, cadê você, Andréia? Andréia, você está por aí, Andréia? Deixa eu tentar achar você de novo aqui. Será que ela caiu? Ela não está. Deve ter acontecido alguma coisa aqui com relação a minha comentarista. Andréia, vê se você dá um ok para mim aqui. Ah, tá aí. Vamos lá. Então, eu vou te chamar aqui, Andréia. Vai correr o tempo aqui. Deixa eu achar aqui. Aí, pronto. Essa aqui mesmo. Rapidamente, eu tenho 4 minutos. Eu te chamei aqui, Andréia. Isso. Ô, minha querida, desculpa, o tempo flui. Minha querida, obrigado aí pelo seu... Obrigado pelo seu aceitar o nosso convite para fazer um comentário final aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente falou aqui na live, né? A Débora, conheço a Débora, né? Aqui do Rio, nossa, ela mandou muito bem, como sempre, né? Tenho acompanhado aí as lives dela e, inclusive, ela falou, né? Uma questão assim de lidar com pessoas, né? Que não é algo muito fácil, né? Utilizar a inteligência emocional para isso, entender bem o seu cliente, né? Praticar a empatia. Isso é muito importante, se colocar no lugar do cliente, ouvir o cliente e com isso, né, você vai ter segurança, né, sobre o que você está falando. De fato, né? Praticar uma comunicação adequada, né, não usar termos técnicos, né, enfim, fazer com que o cliente entenda aquilo que você está vendendo ali, ou o produto e o serviço. Ter objetividade, né, no falar, não ter rodeios com o cliente. A transparência é essencial, né, porque isso gera confiança. Vou dar um exemplo aqui de um case, né, meu. Fiz uma compra por e-commerce e esse produto iria chegar em 6 dias. Eu achei muito interessante porque eles se anteciparam, tá? Com 2 dias mais ou menos de pedido, eles se anteciparam dizendo que o produto ia atrasar em 2 dias. Isso não é fantástico? Olha que legal. Exatamente, se antecipou. Isso gera uma confiança, né? No cliente, né? A questão de insistir também em ajudar, né, o cliente a ter sucesso, né? O sucesso do cliente é o nosso sucesso. Isso é verdade. A gente ali, né, sobe junto, né, carregando a mão do cliente, a gente chega junto lá no topo da montanha. Então isso aí é maravilhoso, né? Isso agrega valor, resultado.
E a questão também de investir em treinamento e capacitação, né, para a equipe, isso é muito importante, né? Um bom atendimento ao cliente é super primordial, né? Isso gera uma relação de confiança, está lidando com pessoas, né? Enfim, Verdade. entender bem do seu produto, estudar o produto que você está vendendo, ou o serviço, entender bastante daquilo para passar para o cliente, né? Com propriedade ali. Isso é muito importante. Dá para melhorar, né, Andréa? Tem como melhorar esse ponto. Minha querida, obrigado. Deixa eu falar